Então, recapitulando, na aula anterior, a gente trouxe todos esses artigos que aparecem aqui para o Mendeley, fazendo como? A gente acessou 4 bases de dados, né? Vou minimizar o Mendeley aqui. Tinha uma pastinha aqui, chamada Arquivos para o Mendeley. Então, a gente acessou as 4 bases de dados, Cielo, ScienceDirect, Scopus e Web of Science, e usamos a opção de exportar, que exporta os registros em um arquivo naquele formato que pode ser RIS, BibTeX. Então, Cielo veio como RIS, BibTeX, perdão. ScienceDirect também, Scopus também, Web of Science veio como BibTeX. Então, cada arquivo desse tem um monte de registros, um monte de trabalhos que a gente queria trazer para o Mendeley. E aí a gente adicionou, e essa é a lista. Depois a gente pegou um deles, que foi este aqui, e como a gente trouxe usando a opção exportar dessas bases, o PDF não vem. Só vem os dados, só vem os metadados sobre os trabalhos. E aí nesse aqui a gente clicou na opção de ver esse artigo no catálogo do Mendeley, fizemos o download do PDF, que está aqui, e depois viemos aqui até o Mendeley, clicamos nesse documento, aqui do lado direito a gente desceu até a opção Files, clicou em adicionar e anexou o PDF. Então agora esse aqui, apenas esse, tem tanto os metadados quanto o texto completo. Agora, seria muito mais interessante se a gente pudesse trazer o PDF e o Mendeley identificasse os metadados automaticamente, né? Em alguns casos é possível, e essa é a segunda opção que a gente vai tentar agora. Na verdade, ele sempre tenta identificar os metadados, mas nem sempre ele identifica corretamente, então a gente vai fazer uma experiência aqui para demonstrar com as duas bases que a gente já tinha usado, que são a Cielo e a ScienceDirect. Eu vou clicar aqui, mas antes de entrar nas bases, eu vou voltar aqui até a tela do portal da Periódicos da CAPES para mostrar uma coisa para vocês. Repare que algumas bases, ó, cielo.org, tipo de conteúdo, textos completos. ScienceDirect, textos completos. Springer, textos completos. Web of Science, não, referenciais com resumos. O que isso quer dizer para a gente no Mendeley? Todas as bases que são referenciais, elas não vão exportar o PDF quando a gente levar para o Mendeley. E as bases que são de texto completo, a gente tem tanto a opção de salvar o PDF e jogar para o Mendeley e deixar ele tentar identificar os metadados, quanto a opção de mandar os metadados, depois fazer o download do PDF e ir anexando um. Obviamente que se a gente conseguir mandar todos os PDFs e se o Mendeley fizer essa identificação dos metadados de forma correta, a gente ganha muito tempo. Então é isso que a gente vai experimentar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é excluir todos os trabalhos que eu tinha levado para o Mendeley. A gente colocou isso aqui apenas para demonstração, então eu vou excluir todo mundo. Seleciono todos, pode ser feito apertando no teclado aí Ctrl A. E clica em Delete no teclado, como se você fosse apagar um arquivo, ou você pega aqui e arrasta para a lixeira, que está aqui do lado. Eu prefiro apertar Delete no teclado mesmo. Então, o Mendeley está zerado, excluiu todo mundo. Vou aqui na lixeira e vou fazer a mesma coisa. Clico, Ctrl A, Delete. E aí ele vai excluir todos os documentos da lixeira também. Então, meu Mendeley está novinho, zerado, para a gente experimentar trazer os PDFs. Vamos acessar agora. Na verdade, eu nem saí ainda. Eu deixei aberto aqui o Cielo, com a mesma busca que a gente tinha feito sobre Covid-19, e a ScienceDirect. Por que eu deixei esses dois abertos? Porque os dois são bases de texto completo. São duas bases de texto completo. A Web of Science e a Scopus são bases referenciais, então lá a gente não vai achar o PDF para fazer o download, tá bom? Então eu vou começar aqui pela ScienceDirect. Lembra que a gente clicou nesse botão, selecionou os 25 artigos da primeira página e depois clicou em Export. Quando você faz isso, ele vai exportar apenas os metadados. Mas essa base tem essa outra opção que é fazer o download dos artigos. Então repara que tem o ícone aqui do PDF e eu vou clicar nela. Então, está sendo feito o download com os 25 artigos selecionados. Bom, o download foi realizado e aí, como vocês já sabem, todos os arquivos no meu computador vêm aqui para a área de trabalho. Só para a gente se organizar melhor, ele veio nesse arquivo aqui, ScienceDirect, um monte de números. No seu computador pode ser que o nome seja um pouquinho diferente, mas todos aqueles 25 PDFs vão estar aqui dentro. Só para a gente se organizar melhor, eu vou renomear essa pasta aqui primeiro, que a gente tinha criado como arquivos para o Mendeley, eu vou colocar ela como metadados. Para a gente saber que nessa pasta são aqueles arquivos que vieram das bases apenas com os metadados, e vou criar uma pasta diferente, chamada PDFs.
tá bom? Só para organização, isso aqui não influencia o funcionamento do Mendeley não. Então, nessa pasta PDFs eu vou arrastar aqui o meu arquivo que tinha os PDFs da Science Direct. Esse PDF aqui está sobrando, que era do exemplo anterior, vou jogar na lixeira. Beleza? Então a gente fez o download dos PDFs, da primeira página aqui, de todos os PDFs da Science Direct. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os PDFs do Cielo. Então, voltando aqui para a aba do Cielo, vocês veem que tem 32 resultados, mas aqui embaixo, ó, deixa eu dar uma olhada nos filtros, tem uma coisa que chama a atenção. Vários tipos de material. Eu vou marcar só artigo, porque eu não quero cartas, não quero editoriais, vou marcar só artigo aqui como filtro. E clicar aqui em cima em filtrar. E aí a gente reduziu para 3. Não tem problema, para o exemplo que a gente precisa, não precisa ser muitos documentos. Então, a gente agora tem 3 artigos que falam sobre o Covid-19 no Cielo. E aí a primeira ideia é fazer igual no Science Direct, né? Marcar aqui e exportar todos os PDFs de uma vez. Mas o Cielo não permite. O Cielo só permite que isso seja feito um a um. Então, nesse caso, a gente teria que clicar aqui. Tá vendo? O PDF fica aqui. Cliquei. Ele está dizendo que vai iniciar o download em 10 segundos. E está aqui o artigo. Tá? Eu venho aqui em cima agora. Clico no botão de download e salvo. Volto e faço a mesma coisa com os outros 2. Eu vou pausar o vídeo para a gente não perder tempo e a gente já volta com os 3 artigos na pasta. Fiz o download dos 3. Então aqui embaixo, como vocês podem ver, vou minimizar as janelas e aí aqui os 3 documentos do Cielo. Vou arrastar os 3 lá para minha pastinha PDFs também. Vamos ver o que a gente tem dentro dela agora. 3 artigos do Cielo e o arquivo da Science Direct. Se eu der 2 cliques dentro dele, vão ter aqueles 25 trabalhos que eu tinha selecionado. Eu vou primeiro levar esses 3 do Cielo para a gente ver o que acontece com eles no Mendeley. Para fazer isso, você tem 2 opções. Uma é selecionar aqui os 3 documentos, arrasta até a janelinha do Mendeley, sem soltar o mouse, você sobe e solta aqui dentro. Então, ó, trouxe os 3 documentos. Eu vou apagar, só para mostrar para vocês o outro jeito de fazer. Vou deletar aqui da lixeira também. E o outro jeito de fazer é o mesmo que a gente tinha feito com os metadados. Você pode vir aqui em cima, adicionar, arquivos, vai até a pasta, eu estou aqui na área de trabalho, vou na pasta PDFs e seleciono meus 3 arquivos do Cielo. Clico em abrir e vieram os 3. E repare que ele já tentou, o Mendeley já tentou identificar os dados e parece que com muito sucesso. Ó. Então, se eu clicar aqui no primeiro documento, os cirurgiões e a pandemia do Covid-2019, ele trouxe aqui o ano, o nome do periódico, da revista, né? E aqui do lado tem os detalhes sobre esse documento. Ele identificou que é um artigo de periódico, o título parece que está certinho, os autores, nome da revista, ano, volume, então parece que todos os dados estão aí. E aí, lembrando, se algum dado estivesse faltando e tivesse o DOI aqui embaixo, a gente pode clicar nessa lupa e aí ele vai tentar ir lá no catálogo e trazer esses dados melhorados, né? Se ele não conseguiu identificar a partir do PDF. E já trouxe também o PDF, óbvio, que a gente trouxe a partir do próprio PDF. O segundo está um pouco pior, então tem menos dados. O terceiro também. Então vamos fazer o teste, vamos clicar aqui nesse segundo trabalho, ele trouxe o DOI, vou clicar aqui na lupinha e vamos ver o que acontece. Beleza, ó, deu uma preenchida, depois a gente vai ter que conferir o que está acontecendo, porque tem o volume 0, o número 0 aqui, paginação veio, o resumo não veio. Mesma coisa aqui no outro, vou clicar na lupa. Então ele trouxe agora o nome da revista, melhorado, os autores, não trouxe abstract. Então a gente vê que assim, ele fez um trabalho bom, não foi tão bom quanto nesse primeiro, mas já trouxe bastante dados, a gente precisa corrigir, depois a gente vai fazer isso. E aí, qual que é a lição dessa importação desses PDFs? A qualidade do PDF, o modo que ele é formatado, influencia muito na capacidade do Mendeley de achar os dados que vem aqui para o lado direito. Tá bom? Alguns PDFs vão ser melhor identificados e outros PDFs vão trazer dados um pouco pior. Então vamos investigar um pouquinho melhor, por exemplo, esse segundo documento aqui. Tá bem estranho, né? O volume 0, número 0, página 10 a 13 ele trouxe, mas o que será que está acontecendo? Aí a gente tem duas opções. Se você der 2 cliques,
PDF abre aqui mesmo dentro do Mendeley. Então a gente vai ver, por exemplo, paginação. Paginação aqui, ó, começa em 2, né? Então essa seria 1, 2, 3, só que ele identificou como 10 a 13. É estranho. A outra coisa estranha é volume número 00. Mas aí quando você olha aqui em cima, ó, tem o título da revista abreviado, o ano e um monte de 00, né? Onde as informações onde estaria o volume e número. Provavelmente isso é um trabalho que ainda não foi publicado de fato. Ele pode estar aguardando a publicação ainda, mas como é um tema muito urgente, eles já divulgam e ainda não foi associado a nenhum título, né? Nenhum fascículo. Só para a gente conferir, você pode dar um clique aqui de novo. Vamos ver essa entrada do catálogo do Mendeley, essa entrada de artigo no catálogo do Mendeley. E aí ele abre aqui o seguinte, ó, não me trouxe informação adicional nenhuma legal, não tem resumo também no catálogo do Mendeley. Não me ajudou muito, mas se eu clicar aqui, por exemplo, em obter o texto completo, ele vai me levar provavelmente para a página original de onde ele tirou esse artigo, né? A gente tirou do Cielo e aí ele me trouxe aqui para o cielo.br. E repara que aqui tem uma informação importante, ó. Ainda não foi de fato publicado. Então é por isso que a gente não tem esses dados e por isso que o Mendeley não conseguiu identificar esses dados. Tá bom? Isso tende a acontecer bastante em trabalhos desse tema, Covid-19, porque é muito recente, está sendo pesquisado agora. E ainda que não tenha passado por todo o processo e saído na revista de fato, eles já estão liberando resultados por motivos óbvios, né, para dar visibilidade aos resultados que estão sendo obtidos aí nas pesquisas. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa com os PDFs que a gente trouxe do Science Direct e ver como que isso se comporta. Eu vou fechar esse aqui, vou fechar esse também, vou minimizar, vou fechar aqui também no Mendeley o meu PDF que estava aberto, vou minimizar e aqui eu estou na pasta PDFs, onde tem os 3 PDFs do Cielo e os do Science Direct. Repara que é um arquivo só, então ele está comprimido, ele está zipado, às vezes a gente fala assim. Se eu der 2 cliques, no meu programa eu tenho esse arquivo, no meu computador eu tenho o programa WinRAR instalado, e aí ele abre dessa forma. Eu consigo ver todos os 25 documentos que estão dentro deste documento aqui, desse arquivo aqui. E aí no meu programa aqui, no WinRAR, é só selecionar todo mundo e arrastar aqui para fora. Então agora eles estão aqui fora daquele arquivão. Vou deletar aquele arquivo, não preciso mais dele. E são esses aqui que terminam com main, mais um aqui de baixo. Então estão lá, 25 itens selecionados, os 25 artigos que vieram da Science Direct. Vou fazer um pouquinho diferente, vou deixar essa janela um pouco menor aqui, abrir o Mendeley, dando 2 cliques aqui na barra ele pode ficar maximizado ou menorzinho. Então eu deixei ele menorzinho, vou diminuir aqui mais ainda a janela e vou pegar esses PDFs e arrastar daqui do meu Windows Explorer para o Mendeley. Soltei, e aí vocês vão reparar que o processo é o mesmo. Ó, ele começa a trazer todos os documentos. Não sei se vai dar para ver na tela de vocês, mas em alguns casos o nome de algum trabalho vai mudar, porque ele está fazendo aquele processo de tentar identificar os metadados a partir do PDFs. Tá bom? Ó, tem bastante títulos mudando, a gente vai aguardar um pouquinho até ele concluir. Beleza, concluiu aqui. Aqui nessa coluna ele coloca em ordem do momento em que esse trabalho foi trazido para o Mendeley. Então, esses 3 primeiros aqui foram trazidos em 1 e 44, são os 3 do Cielo, e os demais são os que vieram do Science Direct. Vamos dar uma olhada como é que eles vieram. Clico no primeiro, e aí você vê que os detalhes parecem estar bem corretinhos, né? O Mendeley está dando uma informação aqui em cima, ó, dizendo que parece que eles precisam de revisão, esses metadados. Então você pode dizer, não, eu já revisei, está certinho, clicando aqui, que os detalhes estão corretos, ou você pode mandar buscar. E aí ele vai buscar no catálogo do Mendeley e vai ver se ele traz alguma informação adicional. Vou clicar aqui em buscar, não achou nada, então não ajudou a gente em nada. A outra opção é aquela de sempre, aqui no DOI, você pode clicar na lupa, já que ele trouxe o DOI, e ver se traz alguma coisa nova. Mudou aqui o nome dos autores um pouquinho. Nesse caso ele identificou também as palavras-chave de autor, depois a gente vai ver para que isso serve. E por aí vai, ó. Próximo PDF ele trouxe também o abstract, consigo identificar. Então, repetindo, esses dados eles são melhores ou piores de acordo com a formatação do PDF. Geralmente o que a gente traz da Science Direct vem muito bem formatado. Então ele consegue identificar direitinho. Em outros casos, nem tanto.
O terceiro aqui não veio tão certo, tá vendo? O título tá errado, o autor não sei se é só esse mesmo, pode ser, mas a gente não tem certeza. Volume e número não vieram. E aí provavelmente a gente vai ver que tem esse caso, tem esse outro caso aqui, tem mais um, mais dois aqui embaixo. Muito provável que seja aquele caso do artigo não ter sido publicado de fato ainda. Vou dar 2 cliques só para conferir. E aqui a gente já tem a informação logo de cara, ó. É um pré-proof. Então não foi publicado, ainda vai ser trabalhado, mas já está disponível para o pessoal consultar os resultados que o pesquisador teve. Só para a gente confirmar, o de baixo, mesma coisa. Fecho aqui. Esse outro, a mesma coisa. E por aí vai. Se mesmo assim você quiser corrigir, repare que dando 2 cliques aqui, eu posso pegar o título. Tá vendo? O título do artigo aqui veio todo errado. Nada impede que você selecione aqui o texto, se o PDF permitir, clica com o botão direito, copy, ou Ctrl C, né? E aqui clica com o botão direito, paste, ou colar. E aí você já vai fazendo as correções que você achar importantes. Bom, então, agora fecho, e aí tá lá o título certinho, bonitinho. Pode repetir isso com todos os trabalhos que você achar que deve. Então, só para fechar essa conversa sobre trazer os documentos, às vezes você traz os PDFs e se eles vierem bons, você ganhou bastante tempo, muito melhor do que trazer só os metadados. Ou às vezes pode ser que você traga um PDF e ele está bem ruim no sentido do Mendeley identificar os metadados. Então pode ser que faça sentido em alguns casos trazer os metadados corretos de uma base de dados, por exemplo, e depois anexar o PDF à parte. Não tem resposta certa, isso tem que ser testado de acordo com as bases que você usa com mais frequência, mas a gente está apresentando todas as possibilidades e você vai ter condições a partir daí de escolher o que for melhor para você.